Apocalipse capítulo 9, versículos 14 e 15 diz ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Os 4 anjos presos fazem parte do domínio de Satanás. No entanto, eles devem cumprir a ordem de Deus no momento estabelecido no versículo 15. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 diz: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Numa visão narrada por João, uma voz de comando falou ao sexto anjo, equipado com uma trombeta, instruindo: desamarre os 4 anjos no majestoso Eufrates. Esta diretriz emerge dos 4 cantos de um altar de ouro, conforme representado nas Escrituras em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, referenciando o artefato sagrado de Êxodo capítulo 27, versículo 2. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Este momento sublinha a orquestração divina dos acontecimentos, mesmo nos tumultuosos dias finais, garantindo que a malevolência nunca tome totalmente o controle. Esses cativos, perto do Eufrates, não são meros anjos, mas seres caídos, acorrentados nas trevas, como é dito nos textos sagrados de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ao contrário dos servos do bem, estas entidades são contidas, evidenciando uma batalha celestial que transcende a compreensão humana. São entidades espirituais à espreita nas sombras do nosso mundo. O rio Eufrates, que marca as fronteiras de civilizações antigas, guarda uma história profunda e complexa entrelaçada com os primeiros pecados da humanidade. As guerras e o surgimento de impérios. Este rio que flui desde o Jardim do Éden até as visões do Apocalipse significa mais do que um marco geográfico. É um campo de batalha espiritual onde o bem confronta o mal, onde histórias antigas preveem o confronto final. Vamos nos aprofundar no significado do Eufrates, não apenas como um rio, mas como um símbolo impregnado de conhecimento bíblico. Desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde é citado como um dos rios do Éden, até a sua menção nas profecias relativas aos últimos dias, o Eufrates representa uma linha entre o divino e o condenado. É onde Deus direcionou seu povo para uma terra prometida e onde se diz que os capítulos finais da história humana se desenrolam. Mas primeiro vejamos a Babilônia, uma cidade junto ao Eufrates, sinônimo do orgulho da humanidade e da intervenção de Deus. A história da Torre de Babel narra a tentativa unificada da humanidade de alcançar os céus, até que Deus introduziu uma diversidade de línguas, espalhando as pessoas por todo o mundo. Esta história, tal como o próprio rio, serve de testemunho dos momentos cruciais da nossa jornada espiritual, ancorada pelo Eufrates. Através desta exploração, vemos o Eufrates não apenas como um corpo de água, mas como um navio que carrega um significado profundo e profético. É um fio narrativo tecido desde o início da criação até o ápice da profecia, marcando territórios, moldando civilizações e prevendo julgamentos divinos. O que está por vir para o rio Eufrates e por que isso é mais importante do que você imagina? Quando abrimos Apocalipse 9 e tocamos a 6ª trombeta, a história fica intensa. Imagine isto: uma voz de comando
vinda do altar de ouro, bem antes do próprio Deus ordenar um anjo que liberte 4 anjos acorrentados no Eufrates. Estes não são quaisquer seres celestiais. Eles estiveram presos para um momento muito específico. Estamos falando de um compromisso divino marcado para a hora, dia, mês e ano, definidos para desencadear uma tempestade sobre a humanidade, exterminando 1/3 da população. Pense bem nisso. Agora, por que esses 4 são tão especiais? É porque compartilham uma aliança com o diabo, que também está preso, mas no abismo, e só mais tarde, em Apocalipse 20, é solto. Isto não é apenas uma nota de rodapé. É uma grande bandeira vermelha sobre o nível de perigo. Enquanto outros rebeldes foram jogados no inferno, esperando no escuro pelo dia do julgamento, estes 4 no Eufrates estão prestes a fazer outra coisa. Mas não vamos nos distorcer. A Bíblia não está jogando ou enviando mensagens contraditórias quando fala sobre outros anjos caídos. Eles pecaram, foram jogados no inferno, estão em cadeias de escuridão, esperando o tempo. Até mesmo Legião, aquele demônio poderoso em Mateus 8, reconheceu Jesus e sabia que seu julgamento ainda não era devido. Eles estão trancados a 7 chaves, mas de alguma forma ainda há esse caos se desenrolando ao nosso redor. Então, você tem situações como em Mateus 12, quando Jesus cura um homem atormentado por um demônio, desencadeando essa afirmação selvagem de que ele está trabalhando com Satanás. Mas Jesus responde, deixando bem claro: uma coisa dividida não pode subsistir. Ele tem expulsado demônios a torto e a direito, mostrando-nos que a verdadeira batalha não é uns contra os outros, mas contra essas forças espirituais obscuras que estão por todo lado. Então aqui está o resultado final. Sim, aqueles anjos do Eufrates, eles estão sob controle. Mesmo no inferno, eles ainda estão sob o comando de Deus. A Bíblia é totalmente consistente. Não se trata de se contradizer, trata-se de revelar o panorama geral. Temos esses espíritos errantes brincando conosco, e há aqueles que estão presos, esperando pelo dia D. E quando Apocalipse 9 chegar, espere um exército de gafanhotos, liderado por esses rebeldes acorrentados, infestando a terra. Não vai ser bonito. As pessoas implorarão por uma fuga, mas não há como. No centro desta discussão está o destino de 4 anjos, mantidos acorrentados sob o rio Eufrates. O seu surgimento marca um momento crucial nas cronologias escatológicas, anunciando o clímax das provações terrenas. Estes seres não são meros símbolos de devastação. Eles incorporam a essência da rebelião contra Deus, com a tarefa de eliminar 1/3 da humanidade. A sua existência e propósito provocam uma mistura de admiração e pavor, oferecendo um vislumbre da profundidade da guerra espiritual que transcende o nosso reino físico. As origens desses anjos remontam a uma revolta celestial, liderada por ninguém menos que Lúcifer, o portador da luz que se tornou adversário. As Escrituras relatam esta queda crucial em desgraça, onde Lúcifer, acompanhado por uma fração do exército celestial, foi expulso da presença divina. Entre esses exilados, havia anjos de estatura e poder significativos, possivelmente incluindo aqueles agora presos sob o Eufrates. A sua queda serve como um duro lembrete das consequências do desafio contra o Criador. O relato bíblico lança luz sobre a hierarquia das trevas, revelando um reino estruturado de adversários espirituais, particularmente em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Esta mensagem não apenas enfatiza a realidade da nossa luta contra as forças invisíveis, mas também categoriza essas entidades em categorias de principados, potestades e forças espirituais do mal. Tais percepções sublinham a complexidade do domínio espiritual, onde as batalhas são travadas para além da percepção humana. O conceito de hierarquia espiritual é ilustrado também no Antigo Testamento. O livro de Daniel fornece uma história onde, durante um período de oração fervorosa, um anjo transmite a Daniel os desafios enfrentados no reino celestial. Este encontro destaca a essência de poderosos príncipes espirituais, como o príncipe da Pérsia, capazes de impedir mensageiros divinos. É neste quadro que podemos inferir a natureza potente dos anjos presos no Eufrates, sugerindo que os seus papéis como principais agentes de caos e destruição, outrora parte da legião divina. Esta exploração nos convida a ponderar as implicações da rebelião espiritual e a intricada dinâmica da autoridade celestial. A libertação destes anjos presos significa um momento profundo no cumprimento profético, libertando forças que aguardavam seu momento desde o início dos tempos. Nos convida a reconhecer o conflito espiritual contínuo que envolve a nossa existência, exortando a preparação e a fidelidade à medida que enfrentamos os desafios da vida. Ao refletir sobre estas revelações, não nos limitamos a ler textos antigos, mas somos lembrados da presença duradoura do bem e do mal, da luz e das trevas. A história dos anjos caídos serve como um apelo à vigilância, ao discernimento espiritual e a uma compreensão mais profunda das forças que moldam o nosso mundo e o nosso destino. Ao contemplarmos o desenrolar da profecia divina, façamos isso com um coração de sabedoria, procurando discernir os sinais dos tempos e as lições que eles trazem para todos nós. Em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 14, está escrito: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A passagem descreve como o sexto anjo dá um passo à frente e, com uma ação decisiva, faz com que as águas do poderoso Eufrates recuem. Este ato não é apenas uma mera mudança ambiental, é uma configuração divina, abrindo caminho para que os governantes do Oriente desempenhem o seu papel num conflito monumental e iminente. O que se desenrola a seguir é uma cena saída diretamente de um drama cósmico. O surgimento de 3 espíritos malignos, semelhantes a sapos, cada um emergindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Estas não são meras invenções da imaginação, mas representam forças demoníacas em ação, realizando maravilhas para levar os líderes do mundo e suas nações a um confronto destinado a ser lembrado como o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ultimamente tem havido um burburinho na mídia sobre o Eufrates. Noticiários, como os da Al Jazeera, destacam a diminuição do fluxo deste antigo rio, exacerbado por barragens e esforços de irrigação na Turquia, na Síria e no Iraque. A revista Premier Christianity até opinou sugerindo que o rio secou poderia ser um percussor das profecias do fim dos tempos, provocando uma mistura de intriga e preocupação sobre as implicações ambientais e espirituais. Com uma diminuição significativa no seu fluxo ao longo do último século, alguns podem se apressar a declarar que o relógio profético começou a andar em direção ao inevitável. No entanto, é essencial discernir a diferença entre os acontecimentos atuais e a escala monumental do cumprimento da profecia.
A secagem do Eufrates em Apocalipse, capítulo 16, é um ato distinto e divino, preparando o cenário para um movimento para o leste em direção a um confronto profetizado. A seca literal do Eufrates não é apenas uma anomalia ambiental, é um marcador bíblico dos tempos, sinalizando os preparativos para um conflito vindo do Oriente. Não se trata de encontrar significados ocultos ou encobrir mensagens em metáforas. A secagem do Eufrates, tal como acontece diante dos nossos olhos, serve como um sinal literal e físico dos tempos, um precursor do culminar dos acontecimentos que conduzirão ao confronto final. Este cumprimento da profecia serve como um chamado para despertar, ecoando a verdade de que o tempo está próximo. E assim nos encontramos numa encruzilhada de história e profecia, testemunhando as agitações de águas antigas e os movimentos das nações, todos convergindo para um ponto final divino. Como observadores e participantes nesta história que se desenrola, surge então a questão: como podemos alinhar a nossa compreensão e prontidão com os sinais que não são apresentados? Estaremos testemunhando meras mudanças ambientais ou o desenrolar da profecia divina? Compartilhe suas ideias abaixo e vamos embarcar juntos nesta jornada de descoberta. Lembre-se de curtir, inscrever-se e juntar-se a nós em oração para que possamos ser guiados e iluminados enquanto navegamos nestes tempos proféticos. Amém. Um dos eventos mais críticos e discutidos na profecia bíblica é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Não se trata apenas de tijolos e argamassa. O terceiro templo simboliza uma era futura que transformará dramaticamente a atual ordem mundial em uma que se alinhe com a profecia divina. Referenciada em escrituras-chave como Mateus, capítulos 24 e 25, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, a construção deste templo é vista como um precursor crucial para futuros desenvolvimentos escatológicos significativos. Agora considere o impacto das duas testemunhas, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Estas figuras estarão em Jerusalém, projetando a verdade de Deus através de milagres e ensinamentos durante os tempos perigosos da grande tribulação. A sua missão em Israel não se resume apenas à pregação. É um testemunho poderoso da ligação inquebrável de Israel com os eventos proféticos. O eventual martírio e ressurreição destas testemunhas em Jerusalém são cenas cruciais que destacam o papel central da cidade na profecia divina. Além disso, os 144 mil selados, provenientes de todas as tribos de Israel, conforme destacado em Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8, não têm a ver com identidade denominacional, mas com uma seleção divina daqueles que levarão a cabo o propósito de Deus durante tempos turbulentos. Este selo sublinha a proteção e o papel significativo dos israelitas, enfatizando que a sua jornada e destino estão intrinsecamente entrelaçadas na história profética mais ampla. À medida que discutimos estes acontecimentos, fica claro que o papel de Israel na profecia não é apenas geográfico ou histórico, mas é profundamente espiritual e fundamentalmente transformador. O desenrolar dos eventos profetizados nas Escrituras sublinha uma linha do tempo que é, ao mesmo tempo, convincente e crítica para o futuro do mundo. Esta exploração nos convida a refletir sobre as profundas implicações destas profecias. Ao olharmos para Israel, vemos não apenas um país, mas um palco onde a história e o destino convergem. Os acontecimentos futuros que se vão desenrolar aqui não são incidentes isolados, mas são capítulos de uma história maior que envolve toda a humanidade. Quer vejamos estes cenários através das lentes da fé ou da curiosidade histórica, a narrativa de Israel, como um farol de cumprimento profético, convida cada um de nós a observar de perto e a refletir sobre o nosso lugar nestes tempos extraordinários.
Ao ponderarmos sobre estas verdades, aproximemo-nos delas com corações e mentes abertas, prontos para compreender e talvez testemunhar a história em construção. Hoje em dia vivemos um momento crucial, centrado na paisagem histórica e espiritual de Jerusalém. Esta cidade, repleta de significado profético, é onde irão ocorrer eventos cruciais que poderão moldar o futuro da humanidade. Imagine um cenário onde uma figura de profunda influência ganha destaque no profetizado terceiro templo de Jerusalém. Alegando ser divindade, esta figura pode enganar muitos, ecoando a predita abominação da desolação, referenciada em textos bíblicos como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4, e Mateus, capítulo 24, versículo 15. A leste de Jerusalém, o Monte das Oliveiras prende a respiração diante de uma cena de proporções épicas. A profecia fala desta montanha se dividindo em duas em um evento geológico monumental que sinaliza a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta não é apenas uma revelação espiritual. Ela remodela a própria terra, conforme detalhado em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. É aqui que se acredita que a jornada em direção à redenção final começa. Mais ao norte, as planícies de Megido, conhecidas como Armagedon, são profetizadas como palco de uma grande batalha. Este conflito, conforme descrito em Apocalipse 16, não é apenas uma escaramuça, é uma tempestade que se aproxima e que pode atrair as nações para um vórtice de envolvimento militar, centrado nesta localização estratégica. É uma batalha que pode abrir caminhos para uma nova era de paz sob o governo de Cristo, marcando um reinado milenar de harmonia e governação divina. E então imagine uma cidade não feita por mãos humanas descendo sobre a terra. Apocalipse capítulo 21 pinta este quadro da Nova Jerusalém, uma cidade celestial que promete paz eterna e cumprimento da aliança de Deus. Esta visão captura um futuro onde o céu e a terra se fundem, enraizado no próprio coração de Israel. Israel, uma pequena nação com um papel imenso nas narrativas históricas e proféticas, permanece como um farol para aqueles que observam os sinais dos tempos. Este foco em Israel não é por acaso, mas por desígnio divino. É um apelo à vigência e à oração para aqueles que reconhecem o seu profundo papel no desenrolar dos acontecimentos globais. À medida que as tensões aumentam e os conflitos militares aumentam, o significado destas profecias torna-se ainda mais evidente. A comunidade internacional observa com cautela, consciente de que os riscos são elevados e as implicações são de longo alcance. Sem uma desescalada cuidadosa, a faísca desta região poderá desencadear conflitos que se espalharão muito para além das suas fronteiras. Parece que todos os dias as notícias aumentam as tensões e sugerem o perigo iminente de um conflito global. As manchetes ecoam o passado, lembrando-nos de uma época em que o mundo estava à beira da Primeira Guerra Mundial. Hoje, os analistas e historiadores militares alertam: podemos estar mais perto da Terceira Guerra Mundial do que estivemos desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial retrocedeu. Por que esse alarme repentino? A rápida disseminação de tecnologias militares sofisticadas e as teias emaranhadas de alianças internacionais tornam a nossa paisagem global volátil. Um simples passo em falso ou mal entendido pode facilmente desencadear um conflito que fica fora do controle, envolvendo nações de todo o mundo. Mas não são apenas os analistas que sentem a ameaça. Muitos sentem como se as profecias antigas estivessem se desenrolando diante de nossos olhos. Há uma convicção crescente entre os grupos religiosos e filosóficos de que estes tempos difíceis foram previstos
de que as narrativas do Apocalipse contidas em contextos sagrados não são apenas histórias, mas realidades gritantes que se manifestam em tempo real. Esta sensação de destruição iminente não é uma paranoia infundada. Está enraizada numa escalada tangível de tensões e conflitos globais. Na verdade, os sinais estão se alinhando como se o roteiro da história estivesse sendo escrito com uma caneta agourenta. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8, diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. À medida que as dores de parto de uma nova era se tornam mais frequentes e intensas, a nossa compreensão delas deve aprofundar-se. Não somos apenas observadores passivos, somos participantes de um mundo que exige nossa atenção e ação. A urgência de agir, de medir e de suavizar as tensões que ameaçam transformar-se num vasto conflito não pode ser exagerada. Para onde quer que olhemos, os sinais são claros. Desde os crescentes incidentes de guerra cibernética, dos quais nenhum país consegue escapar, até o aumento visível das manobras militares em regiões que antes eram calmas. O mundo está interligado de uma forma que nunca esteve antes, fazendo com que cada tensão local seja uma potencial faísca para conflitos mais amplos. Nestes tempos, é fundamental não sucumbir ao medo ou ao fatalismo. Lembre-se de que as mesmas escrituras que predizem turbulências também exigem perseverança e esperança. Eles nos lembram que, embora possamos testemunhar o desenrolar de tempos desafiadores, os capítulos finais ainda não foram escritos por nós. A nossa resposta a estes sinais deve ser de vigilância e de construção proativa da paz. Devemos nos envolver em diálogos abertos, encorajar resoluções diplomáticas e promover uma comunidade internacional que dê prioridade à colaboração com detrimento do confronto. Cada passo que damos no sentido de compreensão e da cooperação é um passo para nos afastarmos do precipício da guerra. Ao ponderarmos estas realidades, devemos nos lembrar do poder da unidade e da força de ação coletiva. Não estamos condenados a repetir a história se decidirmos aprender com ela. Vamos permanecer juntos, conscientes, mas sem medo, proativos, mas atenciosos, como administradores da paz no mundo que olha para nós em busca de orientação. Este não é apenas um apelo à conscientização, mas um grito de guerra para a ação. Enfrentemos o desafio, informados pelo mundo, mas não limitados por ele, motivados pela oportunidade de forjar um futuro marcado não pelo conflito, mas pelo triunfo da paz sobre a guerra, da compreensão sobre a ignorância, da esperança sobre o medo. Que este seja o legado que deixamos, um mundo mais seguro e mais unido do que aquele que encontramos. Um testemunho do poder da determinação humana e do espírito duradouro de cooperação. Ligamos a televisão ou rolamos a tela dos nossos telefones e é sempre a mesma história. Conflitos entre países, movimentos chocantes dos bancos centrais e um fluxo interminável de atualizações preocupantes. Não é de admirar que uma ansiedade palpável paire sobre todos nós. Cada manchete parece nos aproximar das crises econômicas, ou pior, do espectro do conflito global. O que faríamos se uma guerra fosse declarada? Para onde levaríamos nossas famílias? Como protegeríamos nossos filhos? No meio desta turbulência surge uma pergunta comum. Iremos testemunhar o início de outra guerra mundial? O medo não diz respeito apenas às guerras entre nações, mas estende-se às nossas lutas diárias, como pagar o aluguel do próximo mês ou lidar com despesas repentinas sem entrar em crise. O custo de vida está subindo. Alimentação, combustível, habitação, é muita coisa para suportar. Mas aqui vai um lembrete. Em meio ao caos, não perca a esperança. Desligue as notícias de vez em quando e respire. Lembre-se que, apesar da incerteza e do medo, existe uma verdade inabalável a qual podemos nos agarrar.
Imagine permanecer firme em uma tempestade onde, apesar do vento uivante e da chuva, você sabe profundamente que não está sozinho. Esta é a paz que vem de saber que, acima de tudo, existe um poder superior que cuida de nós. Sim, mesmo agora, em meio ao tumulto e à tempestade, Deus permanece soberano. Nestes tempos difíceis, é fácil cair no desespero, ficar acordado, temendo o que o amanhã pode trazer. Mas considere isto: talvez hoje seja o dia de mudar o nosso foco. Em vez de nos afogarmos no "e se", vamos nos ancorar na certeza da fé. Vamos extrair forças do conhecimento de que não estamos navegando sozinhos nesta tempestade. Cada dia é uma nova oportunidade de superar o medo. Tomar decisões não por pânico, mas por propósito. Para escolher a esperança ao invés do desespero. E em cada escolha encontramos força não apenas para nós mesmos, mas para as nossas comunidades, as nossas nações, nosso mundo. Ao enfrentarmos esses desafios globais, não esqueçamos o poder da unidade e da resiliência coletiva. Quando estamos juntos, apoiamos uns aos outros e nos lembramos da presença duradoura da graça divina, nunca somos verdadeiramente derrotados. Os desafios são reais e são muitos, mas também são as nossas razões para continuar a lutar, a ter esperança e a orar. Não importam as manchetes, não importam os julgamentos, não estamos abandonados. Vamos nos apegar a essa garantia, extraindo dela conforto e coragem. Não vivamos com medo, mas com fé. E lembre-se, através de cada dificuldade e de cada tempestade, Deus é imutável, soberano em seu trono. Ah, que profundo conforto é conhecer essa verdade. Em meio ao caos turbulento, por que se afogar em preocupações? As mesmas forças da natureza, os ventos, os mares que se curvam diante de seu comando continuam a fazê-lo. Assim como Deus sustentou Elias por meio dos corvos, assim como abriu o Mar Vermelho para Moisés e os israelitas, seus caminhos permanecem milagrosos. Ele é o desbravador, o cumpridor das promessas. Deus reina supremo. Incorpore isto em sua consciência. Enquanto Deus reinar, a paz reinará dentro de você. No entanto, aqui estamos, à beira de uma potencial guerra global. É fácil cair no desespero e deixar o medo atrapalhar nosso julgamento. Mas eu recomendo que você resista a este impulso. Considere Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isto não é apenas texto, é uma garantia divina. Você se sente isolado ou esquecido? Lembre-se, a preocupação de Deus por você é inabalável. Ele não renunciou ao seu trono nem deixou de guiar o seu futuro, pois a previsão de Deus transcende a nossa própria compreensão. Ele prevê futuros com os quais ainda não sonhamos. Talvez hoje você esteja encurralado pelas circunstâncias, caminhos obscuros, aparentemente sem saída. Eu te digo, entregar o controle a Deus não significa sua derrota, mas sua fé máxima. Lembre-se, conforme declarado nas Escrituras, Deus é amor, e esse amor se estende a você pessoalmente. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lemos isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus está presente, sempre. Reflita sobre o seu passado. Você não consegue ver os vestígios da presença de Deus, mesmo nas provações? Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Aqui está uma declaração poderosa de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quão profundo é reconhecer que você é reivindicado por Deus, não como um número ou um rosto na multidão, mas intimamente, pelo nome. Você pertence a Deus, longe das garras das trevas, distante do alcance de qualquer poder terreno. Lembre-se, Deus diz que você é dele,
Que conforto, que segurança há em saber que você está debaixo do cuidado vigilante de Deus, sendo guiado por sua mão e projetado para o seu propósito. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O mundo está pronto para o anticristo. Pode parecer assustador para alguns ou ser considerado superstição religiosa para outros. Mas seja qual for a sua reação inicial, peço que você preste atenção e junte-se a mim neste vídeo sobre como o mundo está preparado para o anticristo. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma viagem de volta ao início dos tempos. Deus criou Adão e Eva e providenciou tudo o que eles precisavam para uma vida maravilhosa. Deus também lhes deu instruções para navegarem em sua existência no Jardim do Éden. É como quando você compra um aparelho eletrônico novo e ele vem com um manual. Esse manual não está lá porque você não tem ideia de como usar o aparelho, mas sim para que você tire do total proveito desse aparelho. Então, Deus deu instruções ao primeiro homem e à primeira mulher, mas infelizmente eles foram enganados por Satanás e desobedeceram a Deus, levando a sua expulsão do Jardim do Éden. Como resultado, eles não só perderam o seu lugar no Éden, mas também perderam o seu lugar no coração de Deus. Este único ato de desobediência criou uma divisão significativa entre Deus e a humanidade. Juntamente com o caos causado pela sua desobediência, os humanos se tornaram vulneráveis ao pecado e à sua terrível consequência, que é a morte. Os humanos, agora, estão constantemente expostos ao mal. Que desastre! Caim cometeu o primeiro assassinato matando seu irmão Abel. Antes disso, Caim nunca havia conhecido o ato do assassinato, mas o pecado já havia entrado plenamente no mundo. Depois disso, o mundo testemunhou várias formas de mal. Por exemplo, Faraó ordenou o assassinato brutal de bebês em Gósen, enquanto Herodes fez o mesmo na época do nascimento de Jesus. Contudo, a verdade é que o mundo ainda não viu nada parecido com o mal que o anticristo irá desencadear nos últimos dias. O anticristo representará o auge do mal, a maior personificação da maldade que será revelada durante a grande tribulação. Na escatologia bíblica, acredita-se que o anticristo representará a personificação máxima da rebelião contra Cristo. Surgirá um homem que se oporá a Jesus e a seus seguidores, com mais veemência do que qualquer outro na história. Ele alegará falsamente ser o verdadeiro Messias, procurando dominar o mundo e erradicar todos os seguidores de Jesus Cristo e da nação de Israel. O profeta Daniel, há milhares de anos, profetizou sobre o anticristo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia também captura os atos atrozes do anticristo em Apocalipse capítulo 13, versículos 4 ao 8. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim, a besta exercerá autoridade sobre cada país, povo, língua e nação. Esse é um nível de influência sem precedentes, diferente de qualquer rei ou governante humano ao longo da história. Como esse nível de influência será possível? É simples. Ele receberá a autoridade de Satanás, conhecido como dragão. Lembre-se, Satanás tentou destruir Jesus, oferecendo a ele todos os reinos do mundo, mas Cristo rejeitou essa oferta. Contudo, no final desta era, Satanás encontrará alguém que aceitará isso. À medida que o fim se aproxima, as pessoas se tornarão adoradoras de Satanás. Uma razão para isso
é que elas acreditarão que Satanás e a besta alcançaram uma vitória final sobre Deus e o seu povo. Satanás sempre desejou adoração e no final, alguns lhe darão isso. A adoração de Satanás e do anticristo será mais difundida e aberta à medida que a besta ganhar poder global, sem que nenhum país ou força militar seja capaz de se opor a eles. Estes são os eventos que caracterizarão a grande tribulação. A besta oprimirá os santos, mas ao mesmo tempo, eles triunfarão sobre ela. O anticristo pode vencê-los fisicamente, mas eles o vencerão da maneira mais importante, que é espiritualmente. Mesmo quando ele os torturar ou matar, eles permanecerão vitoriosos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, deixe-me lembrar a sua atenção para o fato de que o mundo está pronto para o anticristo. Isso não é sensacionalismo, mas é um fato que podemos reconhecer por meio da Bíblia. Por exemplo, veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, você vê como as Escrituras revelam que o espírito do anticristo já está nesse mundo. A Bíblia nos diz que a maneira mais simples de reconhecer esse espírito é prestar atenção a este detalhe. Ele reconhece que Jesus é Deus ou não? Simples, certo? Sim, mas isso não é tudo. O espírito do anticristo nunca dirá ou admitirá abertamente que Jesus Cristo era Deus que veio à Terra em carne. Esta é uma característica simples que você notará nas pessoas sob a influência desse espírito, incluindo os autoproclamados ministros do Evangelho. Eles nunca pregarão a verdade expressa nas Escrituras, como 1 João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O complicado é que, embora não apenas admitam essa verdade, também tentarão evitar uma situação que exija que a neguem abertamente. Mas, ao não reconhecerem isso, mostram que não acreditam. Enganadores e falsos mestres podem ser reconhecidos tanto pelo que dizem, quanto e principalmente pelo que não dizem. Lembre-se sempre disso. O espírito do anticristo pode ser reconhecido pelas coisas que eles dizem e não dizem, pelas coisas que defendem e não defendem, bem como pelas coisas com as quais se associam e com as quais não se associam. Quando se trata disso, não existe meio termo. Ou você é a favor de Deus, ou do anticristo. É por isso que não se pode confiar nas pessoas que não têm uma posição firme quando se trata de questões de fidelidade à fé. Hoje, muitas pessoas, instituições e organizações são influenciadas sem saber pelo espírito anticristo. Essa influência é evidente em suas decisões, atitudes e postura em questões de fé. Quando as pessoas rejeitam rapidamente ou permanecem neutras em relação a assuntos relacionados com a sua fé em Cristo, isso revela o espírito que influencia as suas ações. Um cristão genuíno não falará depreciativamente sobre as coisas de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Jesus não permanecerá neutro em relação a nada associado a Jesus Cristo e ao seu reino. Se alguém ficar neutro, isso mostra uma indicação sutil de que a pessoa já está sob a influência manipuladora do anticristo. Quando pessoas, sistemas, nações ou governos começam a trocar a moral e os valores cristãos por culturas que promovem a decadência, isso já é um sinal claro de que o espírito do anticristo está em ação. Muitas nações hoje se sentem confortáveis em remover a Bíblia das escolas.
No entanto, são rápidos a legalizar drogas, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a abraçar diversas orientações sexuais em nome da liberdade e de uma suposta inclusão. Todos estes são esquemas secretos para preparar o caminho para o governo do anticristo no mundo de hoje. Embora muitos possam não estar cientes, essas realidades permanecem inalteradas. Um dos sinais do fim dos tempos sobre os quais Jesus falou aos seus discípulos é o surgimento de falsos cristos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nessa escritura, Jesus alerta claramente sobre a prevalência do engano e dos falsos cristos nos últimos dias. A ascensão de falsos profetas no nosso mundo de hoje indica prontidão para o anticristo. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está trabalhando através desses falsos profetas. Esses indivíduos são persuasivos, mas seu evangelho carece do poder de salvar e inspirar reverência a Deus. Alguns lideram grandes congregações e têm seguidores online substanciais, apresentando uma fachada impressionante para os seus cultos dominicais. No entanto, eles são como lobos em pele de cordeiro, com intenções alinhadas com as do diabo de roubar, matar e destruir. Eles se disfarçam de pastores, líderes e coaches cristãos, mas na verdade estão muito longe de Deus. São lobos ferozes e vorazes que estão prontos para devorar. Ao contrário de um verdadeiro pastor que cuida e alimenta o seu rebanho, estes devoram e destroem as suas ovelhas. Eles não estão atrás do evangelho. Suas mensagens carecem de convicção, sem qualquer menção ao arrependimento, à idolatria, ao Espírito Santo e ao inferno. Estes são sinais de falsos profetas. Eles pretendem simplesmente devorar e destruir, assim como seu mestre, que é o diabo. Fomos avisados para ter cuidado com os falsos profetas que fingem ser ovelhas, mas na verdade são lobos perigosos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz claramente: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meu amigo e minha amiga, não devemos dar espaço ao diabo. Satanás pode aproveitar a menor oportunidade e maximizá-la a seu favor. A vinda do iníquo está de acordo exatamente com a forma como Satanás opera, que é com o engano. Atualmente, alguns dos enganos no mundo estão disfarçados de religião falsa. Qualquer religião, por mais popular que seja, que não reconheça Jesus como o único caminho para Deus, já é uma falsidade. Não há melhor definição de engano do que essa. Satanás fará qualquer coisa para enganar as pessoas. A sua estratégia não mudou. Resta a ele roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus! Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Portanto, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, devemos ter cuidado para não sermos lançados no engano. Os falsos profetas estão aumentando e fazendo todo o necessário para influenciar as pessoas. Mas Jesus já nos alertou sobre isso. No final do dia, devemos ser sagazes como as serpentes e inocentes como as pombas. Não devemos abraçar automaticamente a mensagem de qualquer pregador ou coach simplesmente por causa da sua reputação, credenciais ou número de seguidores na internet. Antes, devemos ouvir com cautela a sua cristologia. O que eles dizem sobre Jesus é de extrema importância para sabermos se são de Deus ou não. Vigie e ore, para que você não se desvie do caminho da verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.
O mundo parece estar mudando a um ritmo sem precedentes. Poderiam ser estes os últimos dias preditos na Bíblia? O inegável crescimento do conhecimento e os avanços na tecnologia e na ciência apontam nessa direção. Ao ler as notícias de hoje, você notará um sentimento crescente de expectativa pelo que a Bíblia chama de tempos difíceis. Nos bastidores, há preparativos sérios, mas sutis, para a ascensão do governo do Anticristo. O mundo parece preparado e pronto para o reinado da besta. No entanto, o que talvez seja mais alarmante é a mudança de atitudes das pessoas. As pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, da justiça e da bondade. No entanto, isso não deveria ser um choque, pois a Bíblia já nos alertou sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 nos diz: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Observe como a Bíblia diz claramente o que esperar nos últimos dias. Não foi dito que experimentaremos paz, amor e tranquilidade. Em vez disso, disse que tempos perigosos virão. Isto significa que tempos perigosos e inseguros virão. Mas por que a Bíblia, um livro de esperança, transmite uma mensagem tão séria? Embora seja uma fonte de inspiração, a Bíblia também apresenta a verdade não filtrada. Ela não tem medo de revelar as realidades de Deus, da vida e dos acontecimentos dos últimos dias. Portanto, quando prediz tempos difíceis, isso não é apenas uma afirmação. É uma verdade que exige nossa atenção. Neste vídeo vou me aprofundar nas Escrituras para revelar os tipos de pessoas que surgiram em todo o mundo nos últimos dias. Você descobrirá por que muitas pessoas estão começando a se comportar dessa maneira e como você deve reagir a elas. Nestes últimos dias, muitos passarão por uma mudança significativa de comportamento. Parece perturbador, mas tudo está bem ali, nas páginas das Escrituras. Alguns podem argumentar contra isso, citando a abundância de sensibilização e formação em competências interpessoais e pessoais hoje em dia. Embora estes recursos existam, será que podem impedir o cumprimento da profecia bíblica? Isso é algo que vale a pena ponderar. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5 adverte severamente: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meu amigo e minha amiga, quero que você observe que todas as características negativas listadas nesta passagem referem-se às pessoas, não a demônios ou espíritos. Isto significa que são pessoas reais, algumas das quais são até cristãs professas. Isso diz que chegará o dia em que você os verá em todos os lugares. Agora vamos examinar esses tipos de indivíduos sobre os quais a Bíblia nos alerta nestes últimos dias. Primeiro, traidores e odiadores. Jesus deu aos seus discípulos um relato detalhado dos sinais dos últimos dias, alertando que as pessoas se tornariam cheias de ódio e traidoras. Veja Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Visto que a Bíblia nos alerta sobre tempos difíceis nos últimos dias, momentos desafiadores e perigosos estão por vir. Problemas e dificuldades muitas vezes revelam a verdadeira natureza das pessoas. As provações dos últimos dias exporão aqueles que apenas afirmam ter fé e amor pelos outros, mas carecem de sinceridade. Se alguém ama genuinamente a Deus, essa pessoa não abriga ódio contra os outros.
independentemente dos desafios que enfrenta. Isto reflete a advertência do apóstolo Paulo sobre as pessoas nos últimos dias, onde advertiu que elas se tornariam amantes de si mesmas. Este egocentrismo é a causa raiz do ódio e das traições que caracterizarão muitos indivíduos. Você já se perguntou por que tantas pessoas nutrem ódio intenso? O ódio é incompatível com o cristianismo. Além disso, tornar-se um traidor é ainda mais flagrante. É por isso que Jesus enfatiza a importância do amor como um dos maiores mandamentos. Contudo, nos últimos dias, as pessoas exibirão uma forma distorcida de amor que gira em torno de si mesmas. Quem não se ama busca a validação dos outros, demonstrando afeto apenas para chamar a atenção. Na realidade, essas pessoas não amam ninguém, apenas odeiam. Por quê? Porque assim que os holofotes se apagam, suas verdadeiras cores emergem. Infelizmente, este é um fenômeno comum em nossa era atual. No mundo de hoje, quando os indivíduos realizam atos de bondade ou ajudam os necessitados, muitas vezes têm as suas equipes de comunicação social preparadas para divulgar os seus atos ao público. Os seus atos de caridade não resultam em compaixão genuína, mas sim para se apresentarem como filantropos. Consequentemente, esses indivíduos não amam verdadeiramente. Na realidade, eles são inimigos que estão dispostos a trair os outros. Quando você se associa a essas pessoas, elas podem facilmente te abandonar por alguém mais rico ou influente. Como funcionários, elas podem deixar sua empresa abruptamente, sem avisar. Como parceiros de negócios, elas podem divulgar prontamente seus segredos comerciais ao licitante com lance mais alto. Uma vez que a atenção se desvia, elas rapidamente passam para a próxima oportunidade, traindo aqueles que confiaram nelas. Encontrar tais indivíduos é uma ocorrência comum na vida. Mas é crucial prestar atenção ao aviso da Bíblia de não ter qualquer associação com tais pessoas, como afirma 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo uma forma de piedade, mas negando seu poder. Não tenha nada a ver com essas pessoas. A seguir, vamos examinar o próximo grupo, aqueles que são movidos por seus próprios desejos ou luxúria. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, identifica este tipo de comportamento. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Esta escritura nos avisa que nos últimos dias alguns indivíduos zombarão da fé ainda mais do que fizeram no passado. Infelizmente, muitas vezes é mais fácil zombar de alguma coisa do que examinar seriamente as evidências, aceitá-las e abandonar os desejos pecaminosos. Em vez de procurarem a verdade e alinharem as suas vidas com princípios morais, estes indivíduos rejeitarão a verdade e cederão aos seus próprios desejos egoístas. Segundo a Bíblia, a luxúria é um desejo incontrolável por algo, movido por desejos egoístas. Ceder à luxúria muitas vezes leva a consequências prejudiciais, pois nos distrai de Deus e de seus ensinamentos. Esses indivíduos priorizam seus desejos malignos e desconsideram qualquer coisa que possa desafiá-los. Suas crenças não estão fundamentadas em seus próprios desejos egoístas. Como diz Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 32. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Esta passagem revela a profundidade da depravação entre certos indivíduos. Embora possuam alguma compreensão do certo e do errado e estejam cientes do julgamento de Deus sobre o pecado, eles persistem em seus caminhos pecaminosos. Eles não apenas continuam em seus próprios pecados, mas também aprovam os pecados dos outros. Na verdade, tais indivíduos podem ser observados hoje em nosso meio. Há cristãos, assim, entre aspas mesmo, que apesar de saberem que Deus condena a imoralidade sexual e julgará aqueles que a praticam, ainda assim cometem tais pecados. Assistimos a um aumento da nudez e da promiscuidade, seja na televisão ou na internet. Surpreendentemente, muitos indivíduos que se envolvem em tais comportamentos vêm de famílias ditas cristãs e são movidos pelas suas próprias concupiscências. Quando as pessoas sucumbem aos seus desejos lascivos, comportamentos como pornografia, fornicação, adultério e várias outras formas de maldade, não parecem mais significativos devido ao apetite insaciável que a luxúria gera dentro delas. A Bíblia adverte explicitamente contra a luxúria em 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meu amigo e minha amiga, não há absolutamente nada neste mundo caído digno do amor de um verdadeiro cristão. Esses desejos, decorrentes da natureza decaída da humanidade, originam-se do que os indivíduos veem, do seu orgulho e do seu desejo de autoexaltação. Tais desejos não são de origem divina. O mundo caído se opõe a tudo o que o único Deus verdadeiro representa e deseja. Assim, amar o mundo é demonstrar uma completa ausência de amor a Deus. A Bíblia adverte para nos afastarmos daqueles que são movidos pelos seus próprios desejos, especialmente no contexto dos últimos dias. Devemos internalizar esta advertência, pois as Escrituras falam de espíritos sedutores que estarão ativos durante este período. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 afirma: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Esta passagem adverte explicitamente que nos últimos dias haverá indivíduos que abandonarão a sua fé e sucumbirão à influência de espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. Aqueles que se rendem aos seus próprios desejos lascivos podem cair nesta categoria, tendo abandonado a sua fé e sido vítimas do engano. À medida que navegamos pela vida, é importante não ficar excessivamente preocupado com as atitudes e comportamentos dos outros. Em vez disso, deveríamos reconhecer que Deus nos avisou sobre tais indivíduos nos últimos dias. Independentemente de onde você vá, seja na Europa, na Ásia, na América do Norte, na África, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você encontrará pessoas que apresentam esses comportamentos e atitudes. É um fenômeno global que transcende origens, idades e culturas. Contudo, como cristãos, não precisamos ficar surpresos com estes acontecimentos. O nosso foco não deve estar na negatividade que nos rodeia, mas sim em brilhar como faróis de luz num mundo escuro. Somos chamados a iluminar o mundo com a luz de Cristo, custe o que custar. Quanto mais escuro o mundo se torna, mais imperativo se torna para nós irradiarmos a luz de Cristo. Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16 nos lembra: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.
Na nossa viagem através da tempestade da globalização, dos conflitos e do conceito em constante evolução de uma nova ordem mundial, existe uma batalha profundamente pessoal nos recônditos das nossas almas. Neste momento da nossa história, estamos numa encruzilhada. Existem vozes altas e persistentes que nos querem fazer acreditar que somos meros habitantes do mundo natural, não diferentes dos animais que vagam pela terra. No entanto, esta noção contrasta fortemente com uma verdade profunda incorporada nas Escrituras. Fomos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este projeto divino nos distingue de toda a criação, imbuindo-nos de um valor e propósito intrínsecos que transcende a mera existência física. Foi confiado a cada um de nós um presente de valor inestimável, uma consciência. Essa voz interior, uma voz de Deus, nos guia em direção à retidão e nos adverte contra os caminhos do mal. Serve como lembrete de nossa posição única na ordem da criação, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. A nossa consciência é um testemunho da nossa relação especial com o Criador, uma característica que os animais, apesar de todo o seu esplendor, não possuem. No entanto, é com o coração pesado que abordo uma tendência preocupante: o enfraquecimento desta luz dentro de muitos, uma geração que navega pela vida com consciências cauterizadas. Ao nos reunirmos aqui, deixamos que o peso desta realidade seja absorvido. Estamos em tempos em que as bússolas morais destinadas a nos guiar foram obscurecidas, deixando muitos surdos aos toques suaves da sua consciência e à voz mansa e delicada de Deus. O nosso mundo conhece bem as catástrofes, tanto naturais como provocadas pelo homem. Enquanto histórias de apocalipse e conflitos morais preenchem as nossas telas e imaginações, as verdadeiras calamidades acontecem despercebidas por muitos. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esta visão bíblica nos chama à consciência e à ação num mundo que oscila à beira de crises que não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Tragédias reais, como as inundações que devastaram várias cidades no Rio Grande do Sul, ou os incêndios que consumiram vastas extensões de terra, nos lembram da nossa vulnerabilidade e da humanidade partilhada. Nos chama a responder, não como indivíduos isolados, mas como uma comunidade global ligada por um destino comum e por uma responsabilidade coletiva de administrar a terra que Deus nos confiou. Nesta era, testemunhamos uma desconcertante inversão de valores, onde as verdades são distorcidas e os pilares da retidão e da integridade parecem vacilar sob o peso do relativismo e da conveniência. É um período que desafia a própria essência do que significa manter-se firme nos princípios que guiaram a humanidade nos seus tempos mais sombrios e brilhantes. No entanto, face a estes desafios, somos chamados a não vacilar, mas a nos levantar, a nos ancorar. Não nas areias movediças dos costumes contemporâneos, mas nos valores duradouros que têm guiado a humanidade ao longo dos milênios. No mundo que muitas vezes parece à deriva, somos lembrados do nosso papel como portadores de luz, como administradores da verdade e da justiça numa paisagem muitas vezes marcada pela confusão e pelo desespero. A história se estende além das ações humanas e entra no reino do mundo natural,
um reflexo dos tempos tumultuados que vivemos. A Terra, a nossa casa partilhada, tem sido testemunha de atividades sísmicas significativas, uma poderosa lembrança da natureza dinâmica e em constante mudança do nosso planeta. Só o ano de 2023 testemunhou numerosos terremotos, um testemunho do caráter vibrante, mas volátil da Terra. Estes acontecimentos naturais, embora fortes, também nos chamam a uma apreciação mais profunda da beleza frágil do nosso planeta e do imperativo de gestão que recai sobre cada um de nós. Queridos habitantes da Terra, desenrola-se um momento crucial na nossa história partilhada, ecoando as profundas mudanças que estão varrendo o nosso globo. Da remodelação das alianças dentro da Europa às políticas transformadoras da perestroika que marcaram a União Soviética. Uma visão para um mundo unificado emerge dos corredores do poder. Esta visão, outrora encapsulada pelo presidente Bush, sob a bandeira de uma nova ordem mundial, procura acender a chama da paz global numa era de incerteza. No entanto, no meio destes esforços humanos, aguarda-se um projeto divino e mais profundo para o nosso mundo, predito com promessas de paz e prosperidade que ultrapassam as nossas maiores aspirações. Este plano divino, muitas vezes referido como o reino milenial, promete um futuro onde a harmonia envolve a Terra, um forte contraste com as sombras das guerras, fomes e calamidades que há muito atormentam a nossa existência. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Essa passagem revela esta era não como um sonho passageiro, mas como uma realidade futura. 1000 anos sob o reinado benevolente de Jesus Cristo. Embora o próprio termo milênio não possa ser encontrado nos textos sagrados, a promessa de um reinado de 1000 anos é vividamente retratada, oferecendo vislumbres de um mundo renascido. Embora as intenções por detrás de toda a ordem mundial dos nossos tempos sejam louváveis, a verdadeira paz continua a ser um horizonte que ainda temos de alcançar. Somente através da segunda vinda à Terra testemunhará o alvorecer de genuína tranquilidade e abundância, conforme predito nas Escrituras. Este reino não será apenas um testemunho de paz, mas também um tempo em que o natural e o divino convergem, curando e restaurando a criação, a glória pretendida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 nos alerta: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes herdarão um mundo onde a morte e a tristeza são apenas memórias distantes. Esta ressurreição significa não apenas um despertar físico, mas um renascimento espiritual, marcando o início de um reinado caracterizado pela justiça, misericórdia e amor incondicional. Os cristãos de antigamente, os fiéis martirizados e aqueles que andaram em retidão ressuscitarão, juntando-se a Cristo neste novo capítulo da eternidade. Esta ressurreição coletiva abrange os fiéis de todas as épocas, aqueles que testemunharam a vitória de Cristo sobre a morte, os crentes arrebatados e as testemunhas firmes da fé ao longo da história. À medida que este reino se desenvolve, os milagres tornam-se a norma. Os cegos verão, os surdos ouvirão e os coxos andarão. E quando ele vier,
abrirá os olhos dos cegos e tapará os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo, e aqueles que não podem falar cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e riachos irrigarão o deserto. As crianças nascerão em um mundo livre do medo da perda, onde a longevidade marca a vida de todos, e uma morte aos 100 anos será lamentada como se uma criança tivesse morrido. Não por mais tempo os bebês morrerão com apenas alguns dias de vida. Os adultos não morrerão mais antes de terem vivido uma vida plena. As pessoas não serão mais consideradas velhas aos 100 anos. Só os amaldiçoados morrerão tão jovens. No entanto, mesmo neste reino aperfeiçoado, o coração da humanidade enfrentará o seu teste final. Cada alma nascida nesta era deve escolher o seu caminho, pois mesmo num mundo governado pelo divino, o livre-arbítrio continua a ser a pedra angular da nossa existência. O final deste milênio não marcará o fim do nosso caminho, mas o início de uma aliança eterna, onde o amor e a verdade reinam supremos. Na grande tapeçaria da existência, nos encontramos numa encruzilhada, atraídos não pelo fascínio da complacência, mas pelo apelo à ação, para sermos os arquitetos de um futuro fundado na base da compaixão, da integridade e do compromisso inabalável com o bem comum. Neste momento de profunda transformação, não sejamos meros espectadores, mas sim participantes ativos da elaboração de um legado que as gerações futuras olharão com orgulho. Um legado definido pela nossa coragem em defender a santidade da vida, a santidade dos nossos compromissos e os valores duradouros que nos unem na nossa humanidade partilhada. À medida que vivemos as complexidades desta nova ordem mundial, deixemos que as nossas vozes sejam o toque de clarim para um renascimento da clareza moral e do propósito. Um farol de esperança num mundo que anseia por uma direção. Abracemos este momento não com receio, mas com a determinação de traçar um caminho que honre o legado daqueles que vieram antes de nós e os sonhos daqueles que nos seguirão. Nesta jornada não estamos sozinhos. Juntos como guardiões desta terra e guardiões do seu futuro, embarcamos nesta viagem, impulsionados pela convicção de que, no final, a nossa humanidade partilhada nos guiará para um horizonte de esperança e renovação. Você já percebeu como, nas horas mais tranquilas, quando a alegria parece encher seu coração, um sussurro do passado pode tornar cinza o dia mais brilhante? Esses sussurros são as memórias de nossos erros passados, ações que acreditávamos estarem enterradas sob as areias do tempo, mas que ressurgem espontaneamente e nítidas, como sempre. Esta, meu amigo e minha amiga, é a natureza inflexível da memória. Ao contrário dos momentos fugazes que capturam, as memórias existem ao teste do tempo, recusando-se a desaparecer, mesmo quando desejamos que elas desapareçam. Considere por um momento a história de textos antigos, de um homem rico e de um homem pobre chamado Lázaro. Mesmo na vida após a morte, as memórias do homem rico eram tão vívidas quanto a própria vida. Ele se lembrava de cada luxo, assim como se lembrava de Lázaro em sua situação difícil. E nessas lembranças ele não encontrou consolo, mas tormento. Esta história não é apenas uma história. É uma prova do poder da memória e um aviso. As memórias, especialmente aquelas cheias de arrependimento, podem ser o nosso inferno pessoal, assombrando para além dos limites da própria vida. Por que estou trazendo isso à tona, você pode se perguntar. É um lembrete, um chamado à consciência. Cada um de nós carrega dentro de si uma bússola moral, uma compreensão inata do certo e do errado. Esta consciência, centelha divina, nos guia, mesmo na ausência de lei ou doutrina. No entanto, à nossa volta, vemos um mundo em mudança. Pessoas a distanciarem-se deste guia interior,
justificando ações antes universalmente condenadas. A nossa consciência não é apenas um guia, mas uma guardiã da paz da nossa alma. Quando agimos contra isso, plantamos sementes de memórias que um dia se transformarão em florestas de arrependimento. Mas lembre-se, esta mesma consciência que nos alerta sobre os erros também detém a chave da redenção. Nunca é tarde para escolher um caminho diferente, para agir com bondade, verdade e integridade. Ao fazê-lo, não só preparamos o caminho para um mundo melhor, mas também para uma paz interior que nenhuma sombra do passado pode obscurecer. Querida Terra e seus habitantes, ao navegarmos pelas complexidades desta era, marcada por guerras, pela globalização e pela busca de uma nova ordem mundial, não percamos de vista as verdades simples, mas profundas que nos unem. Lembremo-nos de que as nossas ações de hoje são as memórias de amanhã, e em cada decisão escolhamos caminhos que levem à luz e não às sombras. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.